Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou Paulo Ade e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. A vida acabou para Elizabeth Marjuna Ngoy, mãe de uma menina de 6 anos, raptada quando bandos armados atacaram a sua aldeia há alguns meses. Nunca mais soube nada dela. Dói-me o coração, não consigo dormir, não tenho mais esperança na minha vida. Desabafa esta mulher, de olhos tristes, a uma equipa de reportagem que está a recolher testemunhos de raptos de crianças na República Democrática do Congo. Desconhece quantos rapazes ou raparigas já foram retirados violentamente às suas famílias. Os meninos são forçados muitas vezes a combater ou a servir nas fileiras de milícias, de grupos armados. Para elas, infelizmente, o destino ainda consegue ser mais cruel. Esta é apenas uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje, em que retomamos o formato habitual de Igreja no Mundo Magazine, depois dos especiais de verão, durante o mês de agosto. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como sempre, ou normalmente, com a presença de Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AES e que vai comentar alguns dos temas, algumas das principais notícias da semana. Na viagem à volta do mundo que vamos hoje fazer aqui no nosso programa, a primeira paragem é em Portugal, em Braga, no Santuário de São Bento da Porta Aberta, pois no domingo passado realizou-se mais um momento de oração pelos cristãos perseguidos. Um momento de oração especial que contou com a presença de alguém também muito especial, um Prémio Nobel da Paz. Estou a falar, claro, em Dom Ximenes Belo, e em que se assinalou também o regresso ao nosso país da exposição de objetos litúrgicos danificados, que são uma expressão visível do tormento dos dias de inferno que a comunidade cristã passou no Iraque e na Síria durante os tempos em que os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico ocuparam vastas zonas desta região. Foi, de facto, uma jornada muito interessante e muito intensa de oração e que houve, de facto, uma grande mobilização da população para esta jornada e para este chamar a atenção para esta situação do mundo, esta questão da perseguição aos cristãos no mundo. Portanto, o Santuário da Porta Aberta fez jus ao seu nome, estava, de facto, de portas abertas e foram muitas as pessoas que se juntaram a nós neste domingo, nesta tarde de oração e de reflexão sobre esta situação tão trágica que assola os nossos dias nos dias de hoje. Portanto, esta questão da perseguição aos cristãos no mundo, Paulo. A exposição que eu referi é muito elucidativa, pois cada um destes objetos danificados conta uma história terrível, trágica mesmo, do sofrimento por que passaram os cristãos no Iraque e na Síria. É verdade, Paulo, e de facto esta exposição é muito importante para nós, porque retrata algo que aconteceu há muito pouco tempo e é uma forma mais fácil de as pessoas que visitam e que veem esta exposição também de se aperceberem como é que há tão pouco tempo, portanto em agosto de 2014, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico invadiram esta região do Iraque, portanto esta região da planície do Nínive, portanto perante a indiferença do mundo, que conseguiram de facto, estes jihadistas conseguiram expulsar os cristãos, conseguiram retirar milhares e milhares de pessoas, de famílias cristãs desta zona. Portanto, cada um destes objetos que está nesta exposição, Paulo, e que esteve de facto patente neste Santuário de São Bento da Porta Aberta e que agora, informo também quem nos está a ver lá em casa, que está agora em Évora, a nossa delegação em Évora, na Igreja de Santa Clara, que está aberta também ao público para todos poderem ver, conta uma história terrível, como o Paulo disse, e que traduz um dos momentos mais negros da vida dos cristãos nos últimos tempos. No arranque do programa eu disse que a Fundação AES representa lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Esta exposição prova também isso mesmo. Precisamente, Paulo, depois das lágrimas, estamos agora a olhar e a ver este regresso dos cristãos às suas casas. Portanto, temos com a reconstrução das casas, das vilas, das aldeias na planície do Nínive e, portanto, há de facto agora novos sorrisos a aparecerem. Depois da dor, e estes são tempos já também de alegria, não é? Com este regresso às suas casas. Portanto, depois da morte é tempo também para a esperança. E agora, com o apoio da Fundação AES, depois de ter iniciado a reconstrução das casas na planície do Nínive, das igrejas e dos conventos, de facto, no Iraque é agora também tempo para recuperar as almas de todas estas pessoas que perderam tudo. Já vamos voltar à jornada de oração no Santuário de São Bento da Porta Aberta. Antes, e porque este é o primeiro programa após os especiais de verão, que exibimos aqui durante o mês de agosto, vamos recordar, até porque é preciso não esquecer,
que no início desse mês, a 5 de agosto, se assinalou os 4 anos em que a região da Planície de Nínive foi atacada pelos jihadistas do Estado Islâmico, levando à fuga de cerca de 120 mil cristãos. Proponho agora que vejamos num minuto um trabalho da AIS do Brasil sobre esse dia 5 de agosto, que passou a ser também o dia de oração pelos cristãos perseguidos. Os filhos deles são sequestrados por serem cristãos. Eles sofrem torturas por serem cristãos. Eles são obrigados a abandonar suas casas por serem cristãos. Você é chamado a rezar por eles por ser cristão. No dia 5 de agosto, a ACN promove o Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Seja na sua paróquia ou em sua casa, acredite, sua oração pode mudar o destino daqueles que sofrem por terem a mesma fé que você. A perseguição aos cristãos não acontece aqui, mas acontece agora. E a mudança está em suas mãos. Depois de termos lembrado o ataque à invasão da Planície de Nínive, berço dos cristãos no Iraque, em agosto de 2014, vamos agora retomar a nossa conversa sobre o encontro em Braga, no Santuário de São Bento, a Porta Aberta, que contou com a presença de Dom Ximenes Belo numa iniciativa da Fundação AIS. Catarina, o que não é uma novidade. Não é uma novidade e ainda bem, Paulo, de facto, Dom Ximenes Belo, tal como já tinha feito em Barcelos, em 2013, voltou a erguer a sua voz para falar desta questão dos cristãos perseguidos, que é um tema, e importa referir isso aqui, Paulo, que é um tema que continua fora da agenda mediática, como se não fosse, de facto, um dos problemas mais graves da atualidade relativamente à questão dos direitos humanos dos tempos atuais, não é? Dom Ximenes falou da questão da liberdade religiosa e destacou o papel essencial, a expressão é dele, da Fundação AIS na defesa dos cristãos perseguidos. Precisamente, Paulo, de facto, Dom Ximenes Belo, durante a celebração eucarística, referiu o papel essencial da Fundação AIS na defesa dos cristãos perseguidos e também na consciencialização das pessoas para a urgência no apoio de todas estas pessoas que são vítimas da intolerância religiosa no mundo. Podemos dizer que a missa celebrada pelo antigo prelado de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz foi o ponto alto desta jornada de oração pelos cristãos perseguidos. Ximenes Belo sublinhou a atualidade desta questão, lembrando que no ano de 2016 morria um cristão a cada 6 minutos. E lembrou que nos dias de hoje há 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo, tendo destacado alguns países como que vivem uma situação mais visível desta perseguição. Sim, de facto, o antigo administrador apostólico de Dili, Dom Ximenes, referiu que, entre outros países onde há, de facto, a perseguição aos cristãos, onde a perseguição é mais brutal, ele referiu a Somália, o Iraque, o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Paquistão, a Índia, Nigéria, Sudão e a Indonésia. Para encerrar este tema, dizer que Dom Ximenes Belo fez também uma referência à Europa. Sim, Paulo, de facto ele fez uma referência à Europa, a este velho continente, e lembrar que este velho continente, a Europa, tem vindo progressivamente a esvaziar-se, a perder as suas raízes cristãs. E só uma última nota, Paulo, de facto, para referir que Dom Ximenes Belo destacou ainda por várias vezes a importância desta jornada de oração promovida pela Fundação AIS, acrescentando e dizendo a todos os que estavam presentes que é preciso nós rezarmos diariamente por todos estes cristãos que são perseguidos, e acabou a sua intervenção, a sua homilia, dizendo, referindo-se a Tertuliano, dizendo que o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Agora vamos até à Nigéria, um dos países onde se mata, se violenta, se persegue por causa da religião, onde se mata em nome de Deus. Falo da Nigéria, pois o Boko Haram divulgou recentemente, como prova de vida, uma mensagem áudio de uma jovem cristã sequestrada em fevereiro, Catarina, por este grupo terrorista. Precisamente, Paulo. De facto, o grupo islamita Boko Haram revelou há cerca de 2 semanas um registro de áudio com uma mensagem de Leia Sharibu, em que a jovem cristã sequestrada em Dapchi, em fevereiro, apela ao presidente do país para que a salve dos terroristas. Nós temos esse registro áudio, já o vamos escutar, mas importa dizer que a mensagem foi analisada pelos serviços de segurança nigerianos para se confirmar se era verdadeira ou não,
mas a família disse logo, Catarina, que se tratava mesmo da voz da jovem cristã. Exatamente, Paulo. De facto, a família assegurou logo, assim que ouviu esta mensagem, assegurou logo que se tratava de facto da voz dessa jovem cristã. Tanto o pai, Nathan, como a mãe, a Rebeca Charibu, confirmaram a diversos meios de comunicação social que de facto era a voz da sua filha que estava naquela mensagem. Na mensagem em áudio de apenas 35 segundos, a jovem Léa, de 15 anos, que recusou a sua libertação a troco da renúncia à fé cristã, como a Fundação AIS então revelou, pede também a ajuda da comunidade para a sua família, nomeadamente o pai, a mãe e um irmão. Como eu já referi, nós tivemos acesso a essa mensagem de voz da jovem Léa. Vamos escutá-la. Eu sou a Léa Charibu, a rapariga que foi sequestrada em Dapchi. Estou a pedir ao governo e às pessoas de boa vontade para intervirem, para me tirarem daqui, da situação em que me encontro. Peço também às pessoas para ajudarem a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais novo e os outros membros da minha família. Por favor, ajudem-me a sair daqui, implorando para que me tratem com compaixão. Peço ajuda ao governo, especialmente ao presidente, para que tenha pena de mim e me tire desta situação tão difícil. Obrigada. A divulgação desta mensagem poderá indicar que o grupo islamita estará disponível para abrir canais de negociação com o governo com o objetivo de libertar a rapariga. Sim, e com a certeza de que Léa Charibu está viva, representa também um verdadeiro alívio para a sua família e para a comunidade local, Paulo. Esta história recordes começou em 19 de fevereiro, quando 110 raparigas foram sequestradas de uma escola em Dapchi. Algum tempo depois, em março, foram todas libertadas, com exceção de Léa, que recusou renunciar ao cristianismo como os raptores exigiam e por isso ficou prisioneira do grupo Boko Haram. O registro de som que escutámos há pouco representa um alento para todos, especialmente para os pais, para a família. O International Christian Concern, uma organização que promove também o apoio aos cristãos perseguidos, falou com os pais de Léa. Vamos escutá-los. Sou Charibu Nathan, o pai de Léa Charibu, a rapariga sequestrada. Imploro a toda a nação para a libertação da minha filha Léa. Aprecio a forma como tantos cristãos como alguns muçulmanos têm rezado pela libertação de Léa. Mas até agora ela ainda não foi libertada. Agora estou a implorar a todo o mundo pela sua libertação. Léa é muito trabalhadora e dedicada em servir Cristo. No dia 19 de fevereiro, o Boko Haram entrou em Dapchi na escola da Léa, à meia da noite. Estou a implorar a todo o mundo pela libertação da minha filha Léa, para que façam pressão sobre o governo federal da Nigéria para o seu regresso. Peço aos cristãos em todo o mundo para que continuem a rezar por Léa e a sua família. Foram os pais de Léa Charibu a pedirem a libertação da sua filha, que está em cativeiro nas mãos do Boko Haram, um temível grupo terrorista que atua na Nigéria, mas também nos países da região, como os Camarões, o Níger ou o Chad. Uma breve síntese, Catarina, que grupo é este? Bom, Paulo, o Boko Haram é um grupo islamita ligado ideologicamente ao autoproclamado Estado Islâmico e que está em atividade nesta região do norte da Nigéria desde 2009, mas também nos países que o Paulo já referiu aqui. E já provocou mais de 20 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados neste país. Portanto, as igrejas, as capelas, as escolas, os centros paroquiais, assim como também as instalações governamentais, como a polícia, da polícia e do exército, os centros da polícia e do exército, têm sido os alvos principais deste grupo, que tem procurado erradicar todas as comunidades que não os muçulmanas desta zona da Nigéria e querem, de facto, instalar também um califado nesta zona, e sendo gerido pela forma mais rigorosa da lei islâmica, da Sharia.
Da Nigéria vamos agora para Moçambique, para o norte de Moçambique, onde um novo ataque provocou 2 mortos e a destruição de mais de uma dezena de casas. Este incidente volta a colocar o foco das autoridades nesta província, situada a cerca de 2.000 km a norte de Maputo, que tem sido alvo desde outubro do ano passado de atos de violência, alegadamente da responsabilidade de grupos com ligações a extremistas islâmicos, com aldeias saqueadas e destruídas e dezenas de mortos e de feridos. Este surto de violência preocupa as autoridades, mas também a própria Igreja Católica. Precisamente, Paulo, de facto, já em junho passado, a Fundação AIS dava conta, aqui no nosso programa, de um comunicado assinado pelo Bispo de Pemba, o Dom Luís Fernando de Lisboa, em que se referia a estes ataques como bárbaros e que estavam, já naquela altura, estavam a provocar momentos dolorosos, causando mortos e provocando deslocamento das populações e um abandono das aldeias e da vida normal, claro. Nesse comunicado, Dom Luís de Lisboa afirmava a sua preocupação em estar próximo das populações, o que o levou a visitar paróquias e as comunidades da região, reconhecendo que estes ataques têm tornado ainda pior a vida já tão difícil destas populações. Exatamente, Paulo. De facto, o Bispo de Pemba disse nessa altura que nestes ataques são os mais pobres que têm sido as maiores vítimas e acrescentando que as pessoas já viviam com tão pouco e o pouco que têm acabam por perder. Dom Luís recorda também que a Diocese sempre foi muito pobre, mas que nos últimos tempos tem descoberto recursos naturais, muitos recursos naturais, e que tem sido por isso alvo de uma verdadeira invasão de pessoas de diferentes proveniências, assim como empresas e projetos. Os ataques verificados no norte de Moçambique já levaram mesmo alguns países, como Portugal, os Estados Unidos ou o Reino Unido, a advertirem os seus cidadãos para evitarem viajar para as áreas de Palma, Mocímboa da Praia e Macomia. Um estudo recente aponta para a possibilidade destes grupos, que falámos há pouco, incluírem membros de movimentos radicais que têm sido perseguidos pelas autoridades do Quénia e da Tanzânia, e ainda por elementos treinados por milícias da região dos Grandes Lagos, que, por sua vez, também têm ligações ao grupo terrorista Al-Shabaab da Somália. Os nossos colegas da Voice of America fizeram o retrato desta situação e escutaram mesmo alguns membros do governo moçambicano. Cerca de metade da população moçambicana de 29 milhões é pobre, isto conforme dados do Banco Mundial. A maioria da população de Cabo Delgado, 2 milhões e 300 mil, vive da agricultura e pesca. Poucos têm energia e água canalizada, mas a província tem recursos que atraem a atenção internacional. Na lista, pedras preciosas, uma das maiores promessas mundiais de gás natural e a maior reserva mundial de grafite usada na indústria de aço e eletrónica. O principal partido da oposição, a Renamo, diz que o governo deve responder às preocupações da população. Enquanto o Estado continuar muito apático ao sofrimento do cidadão, nós ainda podemos correr o risco de ter muitos outros movimentos de descontentes que vão fazendo situações destas e que vão realmente criar uma grande instabilidade. Portanto, acredito que seja fundamental descobrir-se primeiro quem são os intervenientes ou interlocutores que possam ser válidos para uma comunicação e procurar saber quais são as reivindicações que têm. E o governo diz que aposta é na formação de jovens. Vitória Dias Diogo é ministra do Trabalho. O que nós estamos a fazer na província de Cabo Delgado, acho que ouviu falar estes grandes projetos, por exemplo, na exploração de grafite, já está-se a construir um centro de formação profissional. Na exploração de pedras preciosas, é muito pois. Está-se a construir um centro de formação profissional. Estes investidores mesmo, juntamente com o governo. Em Palma, onde está a acontecer esta componente de gás, vai-se construir um centro de formação profissional. Temos um centro de formação profissional que está a funcionar em Pemba mesmo e que está a formar artesãos que vão sendo absorvidos. Mas para muitos jovens como Mohamed Salim, que faz negócio de mototáxi, ainda há muita incerteza. De Moçambique, de um ataque armado a uma aldeia no norte do país, vamos agora para a Índia, onde a Igreja se tem mobilizado no socorro às vítimas das inundações na região de Kerala.
Umas inundações que têm revelado, Catarina, que se têm revelado absolutamente trágicas para a população local. Sim, Paulo, já morreram cerca de 4 centenas de pessoas, já há milhares que perderam tudo o que tinham em consequência destas chuvas diluvianas que atingiram nas últimas semanas a região de Kerala, na Índia, e calcula-se que cerca de 1 milhão de pessoas estejam de facto deslocadas e que precisam urgentemente de ajuda. As autoridades governamentais mobilizaram as Forças Armadas para operações de socorro que estão a envolver todos os setores da sociedade, com destaque para a Igreja Católica, que abriu salões e escolas paroquiais, transformando-os em campos de socorro para os deslocados e mobilizando sacerdotes, irmãs, seminaristas, prelados. Uma ajuda que tem sido preciosa. Preciosa mesmo, Paulo. De facto, todas as dioceses, as paróquias, as organizações religiosas e eclesiais estão plenamente envolvidas nestas operações de resgate, dia e noite. Há muitos padres e irmãs que são responsáveis por vários campos de refugiados, juntamente com os funcionários do governo, claro, e a Igreja tem distribuído ainda refeições, agasalhos, para milhares de deslocados de Kerala, num esforço que tem envolvido muitos voluntários nesta grande operação de ajuda às populações atingidas por estas inundações que já são consideradas como as mais graves do país. Também em Macau, onde existe uma forte comunidade portuguesa, o bispo local, Dom Stefano Lee, decidiu que nas missas do último domingo de agosto se realizasse uma coleta como sinal de apoio a todos os afetados pelas inundações. Já iremos daqui a pouco voltar a falar em Macau. Para já vamos recordar que a Índia é um dos países da linha da frente das preocupações da Fundação AIS. Esta ajuda que a Igreja está a fornecer em Kerala é só um exemplo do trabalho imenso de promoção das populações mais desfavorecidas, dos Dalits, dos mais pobres dos pobres, neste imenso país. Vamos agora ao encontro de uma mulher indiana que representa esta multidão de pobres, de perseguidos, de pessoas que passam pela vida de mão estendida à procura de pão, de paz, de consolo, tantas vezes à procura também de amor. Vamos agora ao encontro de Asha. Esta mulher tem 4 filhos, é casada, vive num casebre junto a uma linha de comboio e tem normalmente apenas 60 cêntimos por dia para sobreviver. Eu repito, ela tem normalmente apenas 60 cêntimos por dia para sobreviver. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all.
Pequim e o Vaticano estão em negociações para a normalização das relações entre os dois Estados. O tema da liberdade religiosa na China é sempre complexo, até pela pouca informação que existe. É por isso que o aparecimento no início do ano de uma revista online dedicada a este tema, a liberdade religiosa na China, ganha especial interesse. A revista chama-se Bitter Winter, que pode ser traduzido por Inverno Amargo. E o nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, vai contar-nos tudo sobre esta revista. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, esteve no Vaticano entre os dias 18 e 24 de junho. A visita ad limina apostolorum, que incluiu a já tradicional peregrinação ao túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo, foi realizada conjuntamente com o bispo de Hong Kong, Dom Michael Leong. Ambos os bispos foram recebidos pelo Papa Francisco. Segundo Dom Stephen Lee, revelou ao semanário católico de Macau, o Clarim, durante o encontro com o Santo Padre, que durou cerca de hora e meia, Francisco manifestou grande interesse pela Diocese de Macau, especialmente no que respeita à juventude, ao seminário e aos pobres de Macau. A relação da Santa Sé com a Igreja Católica na China também foi tema de conversa, tendo o bispo de Hong Kong afirmado, em declarações à Asian News, que o Vaticano não quer irritar ninguém, não quer dar nenhum passo errado, mas ao mesmo tempo deve fazer algo pelo bem da Igreja e da sociedade chinesa. Para o outro lado, a questão religiosa é um pouco como os assuntos comerciais, dando como exemplo a relação nem sempre amigável entre os Estados Unidos e a China. Embora continuem a concordar em algumas coisas e a discordar noutras, é certo que continuam a dialogar, disse. Antes do encontro com o Papa, os bispos de Macau e de Hong Kong reuniram com responsáveis de vários dicastérios e conselhos pontifícios do Vaticano, em que foram abordados diversos temas relacionados com aspectos da evangelização, tais como a catequese, o batismo, as famílias leigas, o mundo dos negócios, o diálogo interreligioso, a iniciativa 24 Horas para o Senhor e o Dia Mundial dos Pobres. Desde que foi nomeado bispo de Macau, Dom Stephen Lee tem procurado reforçar a presença da Diocese de Macau, tanto junto da Diocese de Hong Kong, cidade aliás de onde é natural, como do continente chinês, onde já esteve a convite de Pequim. A postura mais serena e conciliadora, digamos, da Diocese de Macau, face às políticas do governo central, em comparação com a Diocese de Hong Kong, tem levado alguns analistas a afirmarem que Macau poderá vir a ter um papel mais decisivo, se é que já não o estará a ter, para a assinatura de um acordo entre o Vaticano e a República Popular da China, que em última instância poderá levar ao reatamento das relações diplomáticas entre ambas as partes. Agora, nesta viagem à volta do mundo que fazemos aqui todas as semanas, vamos até ao Uganda. E vamos até ao Uganda, pois uma igreja foi forçada a fechar portas na capital do país após meses de violência para com a comunidade cristã local. Trata-se, Catarina, de uma igreja protestante. Precisamente, Paulo, trata-se de uma igreja protestante situada nos arredores de Kampala, a capital do Uganda, e que foi forçada a fechar as suas portas no início de agosto, após vários meses de violência e de intimidação para com a comunidade. A Igreja do Grande Amor, em Namasuba Zone, no distrito de Vakizo, abriu portas ao culto em maio do ano passado, congregando então quase 500 de fiéis, apesar de estar situada num bairro predominantemente muçulmano. Mas desde o início, porém, começaram a ocorrer episódios de violência. O ataque a esta igreja é um ato isolado ou, Catarina, podemos dizer que revela algo comum? Bom, Paulo, a Constituição do Uganda prevê a liberdade religiosa no país, mas tal como a Fundação AIS observou no último relatório publicado sobre a liberdade religiosa no mundo, nos últimos tempos, Paulo, tem-se verificado diversos incidentes, nomeadamente relacionados com a situação de conversões ao cristianismo. E neste relatório que a AIS publicou, e vou ler esse parágrafo que escrevemos, embora o Uganda seja globalmente um país pacífico, o número de incidentes violentos relacionados com a liberdade religiosa nos últimos 2 anos é preocupante. Há uma maior recorrência desses acontecimentos no leste do país, onde o islamismo é mais prevalecente. Diz-se ainda neste relatório, Paulo, que sublinha que o facto de muitos episódios de violência não terem sido sequer noticiados. Continuando por África, vamos agora até à República Centro-Africana, país que recorrentemente e pelos piores motivos tem estado presente aqui no nosso programa. Para situar os nossos telespectadores, dizer que desde o final de 2012 a República Centro-Africana está refém da violência de grupos armados muçulmanos,
os Seleka, e de grupos de autodefesa, os Anti-Balaka, que já causaram milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. Uma violência que tem, porém, raízes mais profundas, que levam à gênese, à origem de grupos terroristas jihadistas como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Boko Haram, que já aqui falámos. Dom Juan José Aguirre, o bispo de Bangassou, tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia da situação trágica em que se encontra este país. Recentemente, ele esteve no Brasil, a convite da Fundação AIS, e concedeu uma grande entrevista a Alexandre Varela, do programa Catequista TV. Uma entrevista que vamos acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Primero, Monseñor Aguirre, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo en Brasil. Y la primera cosa es, nuestro público no conoce al cierto lo que se está pasando en República Centroafricana. Entonces, la primera cosa es, el señor ha hablado en una guerra olvidada y en un estado que se fue a bancarrota, en un estado arruinado. Lo que se está efectivamente pasando en República Centroafricana. Sí, en República Centroafricana, que es un país grande en el corazón de África. África es un continente con 53 países. Centroáfrica está en el corazón de África. Y es un país con muchos minerales, con mucha riqueza mineral, como otros países del Congo, o el Malí, o el Níger, o el Chad. En Centroáfrica hay oro, hay manganeso, hay cobalto. Cobalto es el mineral del mañana de las baterías. Hay diamantes, hay petróleo. Entonces son los países en el corazón de África que ahora mismo son muy apetecibles. Y muchos países del mundo los están mirando como depredadores para ir a por ellos. Ahí está la base de todo lo que les voy a contar. Porque Centroáfrica hoy es un país que está en guerra civil. Una guerra civil a baja intensidad. Centroáfrica es un país que no tiene salida al mar, que depende todo de los demás. Entonces Centroáfrica está ahora mismo siendo un país agredido por países del norte, del Chad, del Golfo Pérsico, países del petrodólar. Esos países están agrediendo ahora a los países que están en el corazón de África, sobre todo para agarrar sus minerales. Y esto ellos lo están haciendo presentándolo como una guerra de religiones, musulmanes contra no musulmanes. Y esto no es verdad, esto es una pantalla de humo. La verdadera realidad son países que quieren agarrar todos los minerales, la riqueza natural de un pueblo. Entonces hoy Centroáfrica es un gobierno fallido porque es un gobierno que no funciona, porque es un gobierno que no controla el 80% del país, no controla. Y es un país en donde todos los diferentes ministerios gubernamentales no funcionan, donde no hay seguridad social, donde no hay ayuda ninguna a los pobres, donde los pobres están completamente abandonados. Un país donde hay una impunidad completa. Se puede matar a quien tú quieres sin ser molestado. La muerte está muy barata. Y es un país en donde han entrado desde el norte mercenarios. Mercenarios que no hablan la lengua nacional de Centroáfrica, que es el francés o el sango. Entonces ellos hablan en árabe. Han llegado desde el norte mercenarios del Chad y del Sudán y han puesto Centroáfrica patas arriba. ¿Cómo empieza esta guerra? No, creo que no sea apenas una guerra, pero una secuencia de algunas guerras. La guerra empieza con el deseo desenfrenado de las materias primas de Centroáfrica. A partir de ahí entran soldados del Chad llamados Seleka. Son soldados yihadistas, son soldados mercenarios pagados por los países del Golfo.
Son soldados que entran en Centroáfrica y pisotean toda Centroáfrica. O sea, no es algo de dentro de Centroáfrica. Nada. Es algo de fuera Llegan que se desde ataca fuera. a Centroáfrica. Que entran a Centroáfrica, que no hablan la lengua de Centroáfrica, que llegan pisoteando con las armas, disparando, quemando poblados, utilizando el fuego como arma de guerra, quemas todo un poblado y la gente se marcha, la gente se va. Estos llegaron hace 5 años, llamados los Seleka. Llegaron 5 años y cogieron todo el país. Después, 4 años después, nacieron grupos llamados anti-Balakas, que son grupos no musulmanes que se han crecido para luchar contra los musulmanes Seleka. Han cogido las armas, aunque son muy sofisticadas, no son sofisticadas, para luchar contra los Seleka que tienen armas sofisticadas. Estos son los grupos de autodefensa. Son jóvenes no musulmanes. Católicos, protestantes, sectas, animistas, todos mezclados. Todos tienen como fin luchar contra los Seleka armados. El problema es que hace 1 año, cuando nacieron estos grupos se metieron en la misma cacerola a todos los musulmanes. No solo a los Seleka, también a comerciantes, a mujeres, a niños. Entonces, ahora mismo hay una lucha entre musulmanes y no musulmanes. Puede ser que sea una lucha de religiones ahora, pero abajo hay una lucha por conquistar Centroáfrica, por los movimientos más duros de los países del Golfo, los más duros de los sunitas, que es el wahabismo. Tenéis que saber que el wahabismo es un problema enorme para la humanidad. El wahabismo es el que ha hecho nacer grupos como el ISIS, grupos como el Daesh, grupos como el Boko Haram, grupos como la Yihad Islámica en Malí y en Níger, grupos como el Sahab en Eritrea, en Somalia, que llega hasta el Kenia, grupos como los Seleka. Estos grupos radicales, violentos, que van buscando de coger los minerales y gobernar un país. Para ello tienen que hacer que el país sea musulmán, que el país mire a la Meca, y para eso utilizan pues también encontrar las religiones. En esto vivimos ahora mismo en el centro. Na República Centro-Africana, vamos agora para a República Democrática do Congo. Arrancámos o programa a falar numa mulher, Elizabeth Majuma Ngoy, mãe de uma menina de 6 anos, raptada quando bandos armados atacaram a sua aldeia há alguns meses. Nunca mais se soube nada dela. O rapto de crianças neste país é, infelizmente, algo comum. Desconhece mesmo quantos rapazes ou raparigas já foram retirados violentamente às suas famílias. Os meninos são forçados muitas vezes a combater ou a servir nas fileiras de milícias, de grupos armados. Para elas, infelizmente, o destino ainda consegue ser mais cruel. A República Democrática do Congo é um país à beira do precipício e o mundo assiste com indiferença a esta onda de violência sem fim. Este silêncio culpado é o tema da história da semana que a Pela Rocha nos vai contar já de seguida. A vida acabou para Elizabeth Majumba Ngoy, mãe de uma menina de 6 anos, raptada quando bandos armados atacaram a sua aldeia há alguns meses. Nunca mais se soube nada dela. Dói-me o coração, não consigo dormir, não tenho mais esperança na minha vida. Desabafa esta mulher de olhos tristes a uma equipa das Nações Unidas que está a recolher testemunhos de raptos de crianças na República Democrática do Congo. Desconhece quantos rapazes ou raparigas já foram retirados violentamente às suas famílias. Os meninos são forçados, muitas vezes, a combater ou a servir nas fileiras de milícias, de grupos armados. Para elas, infelizmente, o destino ainda consegue ser mais cruel. Agostinho Muamba Feze não sabe da sua filha há mais de 1 ano. Há mais de 1 ano que chora a triste sorte da sua menina. Não há esperança. Nunca mais vou voltar a ver a minha filha de novo, diz, numa exaltação já resignada. A República Democrática do Congo é um dos países mais ricos de África e é também um dos mais pobres. Na verdade, é um país a saque. As riquezas que se escondem no subsolo são a causa da sua perdição. O país podia ser um paraíso, mas transformou-se num verdadeiro inferno sobre a terra.
conflitos étnicos, corrupção generalizada, pobreza extrema, guerras que parecem não ter fim. O sobressalto permanente em que se encontra este país provocou já uma das mais graves crises humanitárias dos tempos atuais. Mas como denuncia o padre Apollinaire Sibaka Sikongo, à Fundação AIS, parece que o mundo está surdo a tantas vozes que clamam por ajuda, a tantas mães que em lágrimas gritam pelos seus filhos, a tantas pessoas enlutadas. De acordo com as Nações Unidas, mais de 4,5 milhões de congoleses já foram forçados a fugir de suas casas por causa das guerras, da violência, da ausência total de segurança. Mais de 700 mil fugiram mesmo para alguns dos países vizinhos, um dos quais é Angola. A situação aqui é 500 vezes pior do que na Síria, afirma o padre Apollinaire. No entanto, há um manto de silêncio sobre tudo isto. O interesse económico na exploração dos minérios é mais forte. Para este sacerdote é incompreensível esta hipocrisia, este silêncio culpado da comunidade internacional que mata tantos inocentes no seu país. A ausência de segurança e a proliferação de grupos armados são uma das faces visíveis de um país falhado. A enorme instabilidade política que se vive na República Democrática do Congo ajuda a perceber por que tudo isto está a acontecer. O presidente, Joseph Kabila, terminou o seu mandato em dezembro de 2016, mas recusa-se a abandonar o poder e a assegurar efetivamente novas eleições. Milhares de pessoas têm protestado nas ruas com o apoio da própria Igreja Católica. Muitas dessas manifestações foram reprimidas pelas forças de segurança. Por causa do excesso de violência utilizado, dezenas de pessoas foram mortas. Ninguém tem escapado a esta onda de violência. Vários sacerdotes foram mesmo assassinados e há algumas igrejas fechadas pela polícia. A Igreja Católica continua, porém, ao lado dos mais necessitados, das populações que se sentem abandonadas, das mães que choram os seus filhos desaparecidos. A nossa força vem de Deus, diz o padre Apollinaire, cujo trabalho é apoiado diretamente pela Fundação AIS. Apesar de tudo, apesar das atrocidades, nós não perdemos a nossa fé na humanidade. Este país pode ser um inferno, mas mesmo assim ainda é o meu país. A história da semana levou-nos até à República Democrática do Congo. De acordo com as Nações Unidas, mais de 4,5 milhões de congoleses foram forçados a fugir já das suas casas por causa das guerras, da violência, da ausência total de segurança. Mais de 700 mil fugiram mesmo para alguns dos países vizinhos, um dos quais é Angola. Agora vamos assistir a um trabalho dos nossos colegas da Voz da Alemanha. Luta tulungi nalundolera anje kutana mwabunje ndala mwowe ajema chivumuntu andala mwabumuje webuto kolala ya biso eza pasi kolia na biso tozolia mwa bien tala kaka bisika ya kolala pasi po tosimba ata mbongo eza pasi na esika tozali nazali na 5 afana mwasi na leki na ngana mwasi na nzemi na mwana nde tovanda esika wana me esika moko ya mabe makasi koloba nde nini lisusu mokonzi kaka ndenge nalobi wana nde oyoka ndenge nalobi Kongi Kabila ujumuteka president walo fa mubutu ba kasafubo chomba katona ba pete luta to lulu kumwene ka pa Kabila wangata bingoma utuma munemu kwa bena kwa batetela ne ba choko waku kubanga kutushi. Começámos o nosso programa recordando a questão da perseguição aos cristãos na planície de Nínive, no Iraque, e da importância agora do regresso dessas famílias às suas casas. Um regresso que é considerado como uma das missões principais da Fundação AIS na atualidade. A ajuda à comunidade cristã iraquiana é o resultado, importa sublinhá-lo, da generosidade dos benfeitores e amigos da AIS em Portugal e um pouco por todo o mundo.
Para quem nos está a ver lá em casa, vamos tentar agora, Catarina, explicar em casos concretos a dimensão desta ajuda. Por exemplo, ao nível da alimentação e do alojamento. Bom, Paulo, desde agosto de 2014, quando cerca de 120 mil cristãos tiveram de fugir das suas casas, a alimentação tornou-se, e é evidente, como um dos pontos principais da nossa atuação, um elemento essencial para garantirmos a sobrevivência desta comunidade. E, portanto, desde agosto de 2014, a Fundação AIS distribuiu mais de 140 mil cabazes alimentares e cada cabaz pode representar a alimentação para uma família durante o mês e também, desde então, foram investidos cerca de 2 milhões de euros no apoio ao alojamento. E isto significa tanto o aluguer de quartos, como também a aquisição de contentores, que depois são transformados em habitações para as famílias. E ao nível, por exemplo, do vestuário ou da educação? Paulo, é difícil nós quantificarmos o número exato da nossa ajuda, mas podemos dizer que para as crianças foram distribuídos mais de 15 mil casacos por causa do inverno muito rigoroso que acontece nesta zona do Kurdistão, para onde os cristãos fugiram desde agosto de 2014. E como estamos a falar de crianças e ao nível da educação, a ajuda à Igreja que Sofre também financiou a construção de 8 escolas, com cerca de 7 mil crianças que estão a usar estas escolas diariamente. Portanto, o objetivo é que todas estas crianças que já sofreram tanto, que estão tão traumatizadas, não percam anos de escolaridade e, portanto, a ajuda à Igreja que Sofre quis participar nesta construção das escolas, que estão a ser geridas com a ajuda da Igreja local, por padres e as irmãs, e que têm, de facto, este objetivo claro de que nenhuma criança fique de fora e que nenhuma criança perca a sua escolaridade. Vamos agora até à Síria, outro país que está no centro também da atenção da Fundação AIS, com mais de 40 novos projetos de ajuda de emergência, destacando-se também aqui o facto de haver uma preocupação especial, Catarina, com as crianças e com os jovens. Precisamente, Paulo, de facto, estes novos projetos passam, de facto, pela atribuição de bolsas de estudo, especialmente para famílias que deixaram de ter capacidade para pagar os estudos aos seus filhos. E, por isso, e esta ajuda não será só a nível do ensino básico, mas também universitário, Paulo. Estamos a falar, sensivelmente, em quantos alunos? Bom, Paulo, nos próximos meses, cerca de 1.200 alunos do ensino básico e secundário e cerca de 440 estudantes universitários de IOMS, assim como 105 estudantes de Damasco irão beneficiar deste projeto de apoio internacional da Fundação AIS. Além desta ajuda direta, Paulo, a AIS também se comprometeu a ajudar a apoiar a escolarização de crianças de cerca de 300 famílias, particularmente carenciadas na região de Damasco. Esta é uma área de atuação muito importante para a Fundação AIS. Uma das campanhas que está a ser promovida na cidade de Alepo, na Síria, denominada Deixe-me Viver a Minha Infância, procura auxiliar diretamente crianças e jovens traumatizados pela guerra. Exatamente, Palito. Um dos responsáveis locais por esta iniciativa, o padre Antoine Tan, que é o pároco da Igreja Católica Arménia de Santa Cruz, conseguiu, com o apoio da AIS, que as crianças voltassem a ter brinquedos e roupas e livros que fazem parte da infância. E como ele tem dito vezes sem contas, que são objetos insubstituíveis. E, portanto, é preciso devolver um pouco a infância a estas crianças que passaram os últimos anos a viver em tempos de guerra, com tudo o que isto traz de violência, de terror diariamente. Vamos continuar na Síria para escutarmos agora a irmã Miri, que nos enviou mais uma crónica desde o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde ela vive. Hoje, esta jovem religiosa portuguesa recorda-nos ainda o Campeonato Mundial de Futebol que se desenrolou na Rússia a propósito do jogo Portugal-Irão. Um jogo que foi seguido com muita atenção na Síria. E apesar da popularidade de Cristiano Ronaldo, apesar da irmã Miri ser portuguesa, a maioria das pessoas de cara por si mesmo era pelo Irão. Já estou muito atrasada para falar na questão do futebol, de um Mundial de Futebol. No entanto, como Portugal participou, houve coisas engraçadas que se passaram aqui. Já agora gostava de dizer que de vez em quando as pessoas perguntam: de onde é que és? Falas muito bem árabe, de onde é que és? Eu não sou, tu és de onde? Da Síria? Não sou síria. Libanesa? Não, sou portuguesa. Portugal, onde é que é isso? Vocês falam o quê? Falam espanhol? Ou falam inglês? Ou falam francês? Não, nós falamos português. Português.
olha, de vez em quando, eu nem sequer digo, olha, eu sou do país do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Bom, então desta vez o que é que se passou? Pois houve um Mundial de Futebol e especialmente houve um dia em que Portugal jogou com o Irão. E as pessoas aqui, claro, elas estão com o Irão. Em primeiro lugar, era um país árabe, um país do Médio Oriente. A segunda razão, e mesmo se calhar é a primeira, é porque foi o Irão um grande aliado da Síria. E é um país resistente contra as políticas do Ocidente, que são vistas como invasivas. Eles querem guardar a sua independência. E então eles estavam, a maior parte, com o Irão e diziam depois do jogo, Portugal, o Irão jogou muito melhor que Portugal. Era o Irão é que devia ter passado, não era Portugal. Mas olha, outros diziam, por tua causa eu estou com Portugal, só por tua causa. E depois outros diziam, porque o Cristiano Ronaldo, então... Mas a maior parte, no entanto, estava bem com o Irão. Houve muita gente que seguiu o Mundial de Futebol. Na verdade, é como... Eles gostam de futebol aqui na Síria, mas também para esquecer um bocadinho a questão da guerra, os problemas na família. E então, no Suachabi, no lugar que a equipa do Mosteiro quer abrir para tentar vender os produtos produzidos aqui pelas pessoas que nós tentamos ajudar, junto à autoestrada, eles puseram um ecrã gigante onde transmitiram todos os jogos de futebol. Eles compraram uma licença para poder transmitir todos os jogos de futebol. Então, cada vez que havia um jogo de futebol, dependendo dos jogos, aqueles que eram mais importantes, então estava cheio. E foi uma maneira de fazer movimento lá nesse lugar que eles tentam implementar como... mas que não tem estado a dar muito resultado até agora, e cada vez... E as pessoas responsáveis estão tão ocupadas com outra coisa que têm pouco tempo para imaginar fazer uma loja disto ou daquilo. Mas vamos a ver se vai para a frente, esperemos. Da Síria vamos agora até ao Vaticano. Estamos já na reta final do nosso programa e é tempo, pois, para ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São, pois, os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Hoje vamos retomar esta série de testemunhos em que se procura saber qual é a passagem da Bíblia que mais nos marca. No último programa, antes dos especiais de verão, Maria Luísa Vaz Pinto passou o testemunho a Cecília Vaz Pardal. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, eu sou Cecília e agradeço à Luísa Vaz Pinto o desafio que pôs à minha frente de falar de uma palavra de Deus que me tivesse tocado. E a passagem que eu escolhi é Mateus 5, 23, 24. E diz assim: Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Na sequência de uma oração que fiz com esta palavra há algum tempo, lembrei-me que havia um amigo que estava um pouco distante de mim, que nos tínhamos separado um pouco. E lembrei-me que talvez eu não tivesse feito o que devia, talvez tivesse feito ou dito alguma palavra irrefletida. Eu ler esta passagem, pensei que tinha que fazer alguma coisa. Peguei num cartão, numa caneta e escrevi-lhe uma carta, reconhecendo isto mesmo e dizendo que estava à disposição para uma conversa ou um encontro, como quisesse. O tempo passou, não obtive resposta. Deixei-me ficar serenamente e, passado algum tempo, recebi um telefonema que essa pessoa ia fazer anos e me convidava para a sua festa, à qual eu fui. É esta a minha experiência. Este desafio não fica por aqui e vou lançá-lo a outra amiga, companheira de caminho e de grande amizade, Inês Nolasco. Foi Cecília Vaz Pardal a lançar o desafio para a sua amiga e médica Inês Nolasco. Estamos mesmo no fim do nosso programa, mas vamos ainda lembrar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS organiza todos os anos uma peregrinação nacional e que é já para a semana. É verdade, Paulo, é já para a próxima semana, no próximo domingo, dia 16 de setembro. E, portanto, a peregrinação nacional da Fundação AIS tem um propósito muito específico, Paulo, é aproximar esta família da AIS, os amigos, os benfeitores, os colaboradores da AIS. E por isso, e como já é uma tradição de há vários anos, portanto, todos os anos encontramos aqui em Fátima, portanto é um programa muito simples, encontramos aqui em Fátima, celebramos a missa juntos às 11 horas no santuário e depois almoçaremos juntos e teremos uma tarde de convívio. Portanto, com este objetivo de estreitar laços entre a família da AIS. Muito bem, obrigado, Catarina. E assim chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.